Há partes de nós que jamais se sentam à mesa da consciência. Elas ficam nos cantos escuros da alma, observando em silêncio, esperando o momento de se manifestar. Quando o fazem, raramente reconhecemos. Achamos que são os outros, o acaso, o destino. Mas no fundo, é sempre o que ficou escondido que retorna, buscando ser visto. A sombra não é o mal dentro de nós. É o conjunto de tudo o que rejeitamos em nome da adaptação. É a porção esquecida da alma, composta por impulsos, emoções e potências que foram negadas para que pudéssemos pertencer, agradar ou sobreviver. Carl Gustav Jung dizia que a sombra é aquilo que o ego não deseja ser. E é justamente por isso que ela tem tanto poder. Desde cedo, aprendemos a escolher o que mostrar. A criança espontânea e curiosa descobre, pouco a pouco, quais comportamentos são aceitos e quais provocam rejeição. Aprende que demonstrar raiva é feio, que chorar é fraqueza, que errar é vergonha. Assim, parte de sua energia vital é reprimida. A alma, para permanecer amada, aprende a esconder pedaços de si. Esses pedaços não desaparecem. Eles se deslocam para o inconsciente, onde permanecem vivos. E quanto mais os negamos, mais eles buscam expressão. Às vezes surgem como irritação sem motivo, como inveja disfarçada, como julgamento constante. Outras vezes, aparecem projetados nas pessoas ao nosso redor. Tudo aquilo que rejeitamos em nós, enxergamos com desconforto nos outros. A sombra é o espelho invertido da alma. E o espelho é o meio mais fiel que o inconsciente tem para nos mostrar quem somos. Quando alguém nos incomoda de maneira desproporcional, é quase certo que estamos diante de um reflexo, não de quem o outro é, mas de algo que existe em nós e que não suportamos ver. A projeção é o mecanismo pelo qual a sombra se torna visível. É como se a psique dissesse: já que você não quer me ver em si, eu vou aparecer no outro. É assim que criticamos nos outros o que tememos reconhecer. Rejeitamos o autoritário, mas queremos controle. Condenamos a arrogância, mas buscamos superioridade. Desprezamos a fraqueza, mas não toleramos a própria vulnerabilidade. A sombra tem 1000 rostos e nenhum deles é completamente mau. Ela não é um inimigo. É um pedaço da alma que precisa voltar a ser integrado. Sem sombra, não há profundidade. Uma personalidade apenas luminosa seria artificial, como uma fotografia sem contraste. É a sombra que dá densidade à luz. Jung dizia que não se chega à iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Essa frase resume o trabalho mais delicado da alma. Olhar para o que foi reprimido sem julgamento. Reconhecer que há em nós o mesmo potencial para o erro e para a virtude. Que a raiva pode ser destruição, mas também força. Que o medo pode paralisar, mas também proteger. Que o orgulho pode afastar, mas também sustentar a dignidade. A sombra mostra o que foi exilado da consciência e onde está aprisionada parte da nossa energia vital. Cada vez que negamos uma emoção, perdemos um pouco de vitalidade. Cada vez que olhamos para ela com honestidade, a energia volta. Integrar a sombra é recuperar o que estava fragmentado. Imagine alguém que sempre foi ensinado a ser forte. Desde criança ouviu que chorar era fraqueza. Cresceu controlando as emoções, tornando-se confiável, estável, racional. Mas um dia o corpo começa a tremer sem motivo. O coração dispara, as lágrimas vêm sem permissão. Ele se assusta e tenta conter. Só que o corpo não mente. A sombra está pedindo espaço. Por trás da rigidez mora uma alma que deseja ser humana novamente. Outra pessoa, criada para ser boazinha, generosa e disponível, sente raiva quando alguém a usa. Mas, em vez de expressar, sorri. Engole a indignação e volta a ceder. Até que um dia explode. Não entende de onde veio tanta agressividade. A sombra veio cobrar o preço de uma vida inteira de anulação. O que chamamos de perder o controle é, na verdade, a sombra assumindo o comando por falta de escuta. Tudo o que é reprimido se transforma em destino. Aquilo que não enfrentamos internamente, a vida nos obriga a encontrar externamente. A sombra também se manifesta nas escolhas repetidas. Relacionamentos semelhantes, conflitos cíclicos, fracassos que se repetem como um eco. Não são coincidências, mas tentativas inconscientes de completar algo que ficou inacabado. Há uma lei silenciosa na alma.
O que não é integrado precisa ser vivido até ser compreendido. E, enquanto não reconhecemos o que projetamos, o espelho continuará nos mostrando os mesmos reflexos. O espelho, nesse sentido, é um aliado. Ele nos mostra aquilo que ainda não aceitamos. Cada pessoa que desperta admiração ou repulsa extrema revela uma parte nossa em potencial. A alma se vê no outro. Por isso, compreender a sombra é também compreender as relações humanas. O outro é o cenário onde nossas partes ocultas se tornam visíveis. Quando olhamos o mundo apenas a partir do ego, acreditamos que o bem está conosco e o mal fora. É assim que surgem as guerras, as intolerâncias, os moralismos. Mas quando percebemos a sombra, entendemos que o conflito é interno e que o outro não é o inimigo, é o espelho. As tradições espirituais sempre reconheceram essa dualidade. Tal fala de Yin e Yang, os opostos complementares que se equilibram. O cristianismo fala da queda e da redenção, do humano que precisa reconhecer sua limitação para alcançar a graça. A psicologia profunda une essas linguagens e mostra que o caminho da alma é o mesmo: integrar, reconciliar, aceitar o paradoxo. Há quem confunda sombra com pecado, mas não é a mesma coisa. O pecado é moral, a sombra é psíquica. Ela não é boa nem má, é apenas o que é. A questão não é eliminá-la, mas compreendê-la. A alma se torna madura quando pode sustentar a complexidade, sem precisar negar nada. Integrar a sombra não é um ato de vontade racional. É um processo de humildade. Exige olhar para dentro com sinceridade, admitir contradições, aceitar imperfeições. Exige reconhecer que somos capazes de luz e de sombra, e que ambas são expressões da mesma energia vital. Os sonhos são uma das formas mais puras pelas quais a sombra se manifesta. Quando sonhamos que estamos sendo perseguidos, que brigamos, que falhamos, que mentimos, a psique está tentando equilibrar o ego. O inconsciente nos mostra, por meio das imagens, aquilo que precisa ser reconhecido. Cada personagem do sonho é um fragmento de nós. Um homem que sonha estar em um quarto escuro, tentando acender uma luz, está vivendo a metáfora da alma. O quarto é a psique. A escuridão é o inconsciente. A luz é a consciência. O trabalho interior é esse: acender pequenas luzes em cada canto desconhecido. Mas é importante entender que integrar a sombra não significa agir de acordo com ela. Reconhecer a raiva não é torná-la guia. Reconhecer a inveja não é alimentá-la. É apenas admitir sua existência, compreendendo a mensagem que ela traz. A raiva pode revelar uma necessidade de limites. A inveja pode mostrar um desejo não vivido. O medo pode indicar o que precisa de confiança. Quando olhamos para a sombra com amor, ela se transforma. Tudo o que é aceito se reintegra à totalidade. O que era conflito se torna força. A raiva se transforma em assertividade. A tristeza se torna sensibilidade. A culpa se transforma em consciência. O medose transforma em prudência. Jung dizia que não há crescimento sem confronto com a sombra. É ela que nos faz sair da idealização e entrar na realidade. Sem a sombra, viveríamos uma espiritualidade ingênua, feita apenas de luz, sem raiz. A sombra nos humaniza. Há um momento em que a alma, cansada de fingir perfeição, começa a chamar o que foi deixado de lado. É quando os sonhos mudam de tom, quando as emoções se intensificam, quando pessoas espelhadas cruzam o caminho. A vida nos coloca diante daquilo que precisamos integrar. E geralmente esse encontro não é confortável. Mas o desconforto é o portal da consciência. É através do espelho das relações que aprendemos a reconhecer a nós mesmos. Quando a crítica se repete, quando um padrão se manifesta, a pergunta que liberta é simples: o que isso diz sobre mim? A sombra também tem um lado luminoso, chamado por Jung de sombra dourada. É composta por tudo o que reprimimos de positivo. Nossos talentos, desejos, dons e potenciais que foram anulados por medo de rejeição. Às vezes, não nos permitimos brilhar porque aprendemos que se destacar é perigoso. Ou não nos permitimos criar porque um dia disseram que não éramos bons o bastante. Essa sombra também precisa ser resgatada. A sombra é a guardiã do portão. Ela protege o acesso à totalidade. Só passa quem tem coragem de se olhar. O trabalho de integração não é instantâneo. É um diálogo contínuo com as forças internas. Às vezes dói porque desmonta ilusões. Outras vezes alivia,
porque traz de volta a liberdade de ser inteiro. Compreender a sombra é compreender a alma, porque a alma é feita de opostos. Ela é o lugar onde o sagrado e o profano se encontram. O que rejeitamos nos outros é o que ainda não aprendemos a amar em nós. Por isso o espelho é tão importante. O outro é o templo onde a alma nos convida a ver o próprio rosto. Às vezes esse rosto é belo e inspirador. Outras vezes é difícil de encarar, mas sempre é revelador. A vida se encarrega de nos colocar diante dos reflexos certos. Cada pessoa que cruza o caminho é um espelho polido pelo destino. O que fazemos diante do reflexo define o quanto estamos dispostos a crescer. Quando a sombra é reconhecida, a alma respira. A energia antes gasta em negação se transforma em criatividade. A raiva se converte em coragem, o medo em sabedoria, o ciúme em desejo de conexão. A sombra integrada vira aliada. A alma amadurecida não teme o escuro, porque aprendeu que é dali que vem a luz. O sol nasce da noite, o insight vem da crise, a compaixão nasce da ferida. Tudo o que é vivo contém o paradoxo da sombra. Não é possível compreender a alma sem compreender a sombra, porque ela é o seu outro lado. É o espelho onde aprendemos a ver o divino no humano e o humano no divino. A jornada de autoconhecimento não é uma caminhada para cima, mas para dentro. Quanto mais fundo vamos, mais percebemos que o bem e o mal, a luz e a escuridão, são expressões da mesma totalidade buscando harmonia. O verdadeiro despertar não é fugir do escuro, é acender uma luz dentro dele. É isso que a alma pede, que a vejamos por inteiro. Quando alguém diz, não sei por que essa pessoa me irrita tanto, a alma responde, porque ela te mostra algo que você ainda não reconheceu. E quando dizemos essa pessoa me inspira profundamente, a alma também responde, é isso que você é capaz de ser. Tudo o que nos afeta emocionalmente é um espelho. A irritação e a admiração são as duas faces do mesmo convite. Conhecer-se mais. A sombra é a guardiã da autenticidade. Sem ela, a espiritualidade se torna fuga. Com ela, torna-se encarnação. O humano reconciliado se torna veículo do divino. A alma não busca perfeição, busca inteireza. E só é inteiro quem aceita todas as partes. Neste episódio, falamos sobre a sombra, o espelho e a alma. Sobre o que escondemos, projetamos e finalmente reconhecemos. Que você possa olhar com ternura para o que evita ver e descobrir que até na escuridão, há vida pedindo para nascer. Compartilhe sua história nos comentários. Siga o Fragmentos da Alma para mais reflexões sobre o invisível que nos habita.